Efésios capítulo 6 e o verso 14. Efésios 6 e 14. Quem achou, diga glória. Efésios 6 e 14. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Então, a primeira arma, primeiro dia da campanha, segunda passada, falando sobre a verdade. E hoje, e vestida a couraça da justiça. Quem dá glória a Deus? Couraça da justiça. Couraça da justiça. Diga comigo, meu Deus, fala comigo, em nome de Jesus, pela tua palavra. O homem não é nada, mas a tua palavra é poderosa. Podem assentar, você que pode. Glorifique a Deus com as palmas bem alegres. Queridos irmãos, estamos falando aqui da preparação de guerra e o modelo que nós vamos utilizar para analogia nesta batalha é um modelo típico da armadura romana. Paulo está num contexto romano da história, apesar de estar ele em Éfeso. O império da época, o império predominante militarmente da época, é o Império Romano. Então seria uma ofensa muito grande fazer analogia do Império Grego, ou do Império Macedônico, ou do Império Babilônico, ou do Império Judaico, ou egípcio. Porque a esta época, o império predominante, inclusive impôs a sua própria língua. A comunicação era o latim. Então, tudo que se dizia de belo, de cultura, de beleza, cultura, artes, se lembrava de Roma. Existe até alguns ditados: todos os caminhos levam a Roma. Existe outro ditado, por exemplo, quem tem boca vai a Roma. Então Paulo está nesse contexto e ele vai tratar da configuração armamentista de um soldado romano. Paulo vai entender e vai tratar exatamente da maneira como um soldado romano se vestia. Eu tenho dito na segunda passada, os lombos cingidos com a verdade, entendendo que a região lombar é muito vulnerável, porque muitos ataques não se propagam por frente, mas pelas costas. Então os lombos têm que estar preparados. Mas você seria muito ignorante, ou um soldado romano seria muito inocente, saindo para uma guerra, esperando que seu adversário o atacasse somente pelas costas e ele não tivesse uma preparação frontal. Tem que se preparar na retaguarda, mas também na vanguarda. Você tem que estar preparado por trás, que é nas costas, com o lombo cingido, com a verdade. Mas você tem que também se vestir com a couraça da justiça. E a couraça, ela se posicionava exatamente na região pectoril, no busto, no peito, no coração e pulmão. Por que o nome couraça?
Porque os primeiros artigos e artifícios eram elaborados a partir do couro de animais. Por isso o nome couraça. Mas as couraças, ainda na época do Império Romano, não se constituíam puramente de couro ou de pele de animais. Elas recebiam um revestimento em aço, em lata ou em bronze, para que as flechas e as setas, ou até a espada, não penetrasse com facilidade como se penetra um couro. Uma faca bem afiada, um estilete bem afiado, consegue cortar o couro. Mas era chamada de couraça, por causa da consistência que o couro confere. Por exemplo, uma jaqueta de couro, somente a jaqueta de couro. Todo mundo sabe que é bonito e bom ter uma jaqueta de couro, e é até um status você ter uma jaqueta de couro. Só que se essa jaqueta de couro não for bem forrada e não tiver lã, você está lá dizendo: eu tenho uma jaqueta de couro, só que você está batendo os dentes de frio, querido. Você sabe que jaqueta de couro não esquenta nada. Você tem que ter alguma coisa, né? Os irmãos que gostam e acham bonito jaqueta de couro, eu também acho. Só que se a gente não usar uma roupa de lã por baixo, você vai passar frio, você vai bater o queixo. Então a couraça, ela tinha alguns acessórios adicionais, como eu disse, para evitar uma fácil penetração na região do peito. E o que se entende sempre como a região do peito? Onde é que está? Um órgão importantíssimo, símbolo das emoções, símbolo dos sentimentos profundos, símbolo até mesmo de tudo que se fala em carinho, ou ódio, ou mágoa. Coração. Coração. A couraça serve para proteger o coração. E por que se trata esse termo couraça da justiça? É porque é do coração que procede os adultérios, é do coração que procede as cobiças, é do coração que procede as maldades, as falsidades, as conspirações, as invejas e todo tipo de maldade. Mas é também do coração que procede aquilo que é justo, aquilo que é reto, aquilo que é bom. E se um coração não estiver bem protegido com uma couraça, e essa couraça tem que ser a couraça da justiça, esse coração infelizmente será alvo da injustiça. E Satanás trabalha para encher os corações de injustiça. Quando se fala em justiça, a palavra justiça, e se associa a palavra justiça a um país chamado Brasil, é difícil alguém não dar risada. No exterior, quando se fala em justiça e se fala no país chamado Brasil, qualquer cidadão do exterior, até do Paraguai, até da Argentina, dá uma olhadinha para quem está falando na palavra justiça, está falando a palavra Brasil, dá uma olhadinha para a pessoa e diz assim: mas você não é brasileiro, né? Porque é motivo de chacota falar a palavra justiça no Brasil. Porque a injustiça está descaradamente sendo pisoteada no nosso país. Mas nos outros países aí fora, a justiça também é amordaçada, ou senão ela é estuprada também. Só que é numa situação ou numa proporção um pouco mais velada, um pouco mais escondida, um pouco mais maquiada. Mas no mundo inteiro, quando se fala política, Estado e direito, a justiça passa longe dessas três instituições. E a Bíblia vai nos confirmar que a justiça dos homens, a justiça dos prefeitos, dos governadores, dos presidentes, dos ministros, dos monarcas, dos professores, alunos, dos habitantes da face da terra, a justiça do homem, ela é igual
trapo de imundícia. A Bíblia fala que a justiça nossa é igual trapos de imundícia. Deixa eu te explicar o que é trapo de imundícia. Você já ouviu falar de alguém com hanseníase, ou hanseníase, ou lepra? Alguém já ouviu falar? Você imagine um leproso com a sua pele caindo, o seu nariz se desgrudando da face, e os seus dedos se perdendo por onde ele vai andando, e as suas costas derretendo igual alguém que sofreu queimadura de 3º grau, e aquela pessoa está podre, fedorenta, e ela amarra alguns pedaços de pano no seu corpo, porque ela sente frio também, apesar de perder uma certa sensibilidade cutânea, ou uma certa sensibilidade epitelial, mas o leproso tem frio. E o leproso é um ser humano, e quando o leproso ele é amarrado com pedaços de pano, ou quando se coloca uma veste, uma roupa, uma camiseta, uma calça em alguém que está leproso, aquela veste, aquela roupa, ela gruda naquela estrutura precária que nós não podemos nem chamar mais de pele. Se gruda aquele pedaço de pano, então aquele pedaço de pano se mistura com o corpo do leproso, e aquilo se torna algo tão imundo que é chamado imundícia. A lepra é chamada imundícia, e aqueles panos enrolados na lepra é chamado trapo de imundícia. E é exatamente isso que acontece com as repartições públicas, de tal maneira que maldito o homem que confia nas instituições, maldito o homem que confia em dias melhores num país através do sufrágio universal ou através do voto, porque a justiça do mundo é trapo de imundícia, é podridão, é nojeira. O mundo está afundado num caos desde quando Adão pecou contra Deus, e no mundo não existe justiça. No mundo só existe injustiça, podridão, mentira, pecado, ignorância. É isso que existe de melhorzinho na face desta terra. Mas Deus é o Deus da justiça. Deus ama a justiça. Deus é justo. Deus é fiel. Deus não tem 2 pesos, 2 medidas com Ele. Deus estabelece a justiça no mundo. Deus estabelece a justiça no mundo. Um exemplo do estabelecimento da justiça no mundo por Deus é quando Deus ensina ao homem o princípio do certo e do errado, do correto e do incorreto, do justo e do injusto. Deus estabelece isso. Quando? Lá no Jardim do Éden. Existe uma diferença entre a época do Jardim do Éden e hoje. Eu vou te explicar qual é. Deus permite que Adão se alimente de todos os frutos de todas as árvores, menos de uma. Menos da árvore da ciência do bem e do mal. Deus permite que ele se alimente de todos os frutos de todas as árvores, menos uma. Ou seja, existia muito mais coisa boa para se fazer do que coisa proibida e ruim. Hoje é diferente. Alguém aqui já plantou carrapicho, picão, capim-diabo, que tem alguns que falam, né? Precisa plantar essas coisas? Nasce sozinho ou não? Nasce sozinho. No paraíso não existia isso. No paraíso tinha muito mais inclinação para as coisas boas do que para as coisas ruins. Tinha muito mais frutos bons e só tinha um que era proibido. Só tinha um que era proibido. Só um. Então isso Deus já está ensinando o princípio da justiça. O que é justiça? É você fazer o que é justo. O que é justo? É você se alimentar de tudo que você quiser, Adão. E o que é injustiça, Senhor? A injustiça é você se alimentar do fruto da árvore que é proibida. Deus ensinando o princípio de justiça, das coisas justas. Cerca de 1700 a.C. também existia um rei chamado Hammurabi ou Hammurabi. Esse Hammurabi, ele estabeleceu algumas leis muito interessantes. Hammurabi, alguém já ouviu falar no Código de Hammurabi?
Já ouviu falar? O código de Hammurabi, Hammurabi, ou Hammurabi, é um rei que ao mesmo tempo era um grande sábio. E ele estabeleceu o princípio do talião. O que é o talião? O princípio da retaliação. Ou seja, olho por olho, dente por dente. Por exemplo, alguém teve seu olho furado. Que olho foi? O direito. Quem furou? Foi o ciclano. Então vai ter que furar o olho dele também. O esquerdo? Não, o direito também. Por exemplo, quando se construiu uma casa, foi construída uma casa. O pedreiro construiu. O pedreiro construiu mal feito. E daí daqui a pouco se quebrou um caibro e caiu a cobertura na cabeça de alguém e matou uma pessoa. Alguém vai pagar. Quem é que vai pagar? Quem? O pedreiro. Como? Com a vida dele. Ele vai morrer. Olho por olho, dente por dente. Princípio da justiça. Princípio da justiça. Nós vamos encontrar também, cerca de 1400 antes de Cristo, a lei de Moisés. Deus decide outorgar a Moisés as leis, 613 preceitos, e no meio disso tudo o decálogo mosaico, que são os 10 mandamentos. Qual que é a finalidade da lei? Manter a ordem. Você sabe, irmãos, por que o Satanás está fazendo bagunça, está fazendo um sucesso dentro da igreja? Porque na igreja existe estatuto, existe regulamento interno fundamentado na Bíblia, e tem um e outro cabeça de bagre que quer desobedecer o regulamento interno e a Bíblia e o estatuto. Estou dizendo crente, não é católico que bagunça a igreja, e não é também visitante, ou ateu, ou maçom que bagunça. Não, quem bagunça é crente mesmo, a meia dúzia de cabeça de bagre. Porque quando a lei é estabelecida, é para manter ordem. E alguém diz, eu sou muito justo, e não guarda a doutrina e anda escandalizando. É justo aonde? É justo aonde? Mentiroso, mentirosa, é justo coisa nenhuma. Se fosse justo, guardaria a palavra do Senhor para não causar contenda dentro da igreja. Se fosse justo, tivesse justiça, obedeceria a palavra. Além de não ser justo, ainda é hipócrita. E ainda fica causando os burburinhos e as contendas comuns no meio do povo do Senhor. É o estranho, é o revolucionário. Parabéns, os revolucionários que gostam de bagunçar a doutrina e a santidade. Parabéns, vocês têm um grande parceiro com vocês, Satanás, Lúcifer, o primeiro revolucionário. O primeiro a praticar a anomia. Sabe o que é anomia? É um termo grego para dizer desobediência à lei. Nomos do grego, lei. Saul Alinsky, um grande agitador norte-americano, já dizia: eu quero oferecer este meu livro, Regras para Radicais, métodos para ensinar os radicais comunistas dos Estados Unidos. Tanto que Saul Alinsky é conhecido por ser o pai político de Hillary Clinton, esposa de Bill Clinton, ex-presidente americano, e o pai político de Barack Hussein Obama, o último presidente que foi, assim, sucedido pelo senhor Donald Trump. Esse Saul Alinsky, ele dizia: eu quero dedicar este meu livro ao primeiro revolucionário, ao primeiro considerado rebelde da história, Lúcifer. Então, crente que não gosta de estatuto, crente que não gosta da doutrina, que não gosta da Bíblia, que se rebela, que esperneia que nem bode, e depois vem dizer que é justo nada. Além de ser injusto, ainda é um hipócrita e não é seguidor de Cristo coisa nenhuma, é seguidor do Satanás. Pastor, palavra pesada não, é que acontece
E fica aquela contenda, aquele bolo. Ah, porque o fulano é conservador, é salgado demais. Ah, o ciclano é muito liberal, é muito frouxo, é muito solto. Daí fica aquela divisão, fica uma metade ou uma parcela da igreja contra outra parcela. Se existe estatuto, se existe regulamento, se existe a palavra de Deus para conduzir as coisas, ande no caminho da justiça, rapaz. Para de inventar moda, para de inventar coisa. Estamos falando de justiça aqui nesta manhã. Existe também o Código de Justiça da Grécia. Era considerado um código laico, onde Estado é Estado, justiça é justiça, religião é religião e o cidadão é o cidadão. Onde se desvinculava todos os trânsitos, se desvinculava totalmente. Existe também o direito romano, que se fundamenta hoje as práticas, inclusive até você, quando acompanha um julgamento, você escuta a pronúncia de algumas palavras latinas, algumas palavras em latim, por exemplo, sine ira et studio, por exemplo, in loco, por exemplo, sui generis. Então existem diversas pronúncias latinas que são pronunciadas nos fóruns e nos tribunais de hoje, porque houve de fato uma grande contribuição do direito romano. E um dos símbolos do direito romano é uma mulher, é uma deusa chamada Temis. Ela tem uma balança na mão. Ela tem uma balança na mão. Então existe aí uma mescla do direito romano com o direito grego, porque os dois mostravam a mulher com uma balança na mão. A diferença é que uma está com a espada na mão e a outra não está. Mas de qualquer forma, a designação e a compreensão para isso, que a mulher ela está com uma espada na mão direita, que é a destra, que é de fato o lado que se costuma entender que se tem mais força, com exceção de quem é canhoto. A espada está na mão direita e a balança está sendo segurada pelo fiel. O que é o fiel? O fiel é como se fosse um pêndulo. O fiel é como se fosse um cabo que segura a balança. Fiel. Você sabe, agora que eu quero pegar um pequeno gancho para os irmãos entenderem por que o mundo está ficando cada vez mais uma pouca de uma vergonha. É porque os crentes, eles são o sal da terra, e a terra está cheia de carne, e quando tem bastante sal, conserva a carne, e quando os crentes estão falhando na sua missão, então quer dizer que a carne está sem sal. E qual que é a tendência da carne sem sal ou fora da geladeira? Se decompor e automaticamente feder, e bastante. Então o fiel ficava ali naquela região central da balança, garantindo equidade. O que é equidade? Equidade significa equilíbrio, ou seja, a balança não vai pender nem para cá, nem para cá. É por isso que nós servimos um Deus que nós devemos dar glória a Deus de manhã cedo e dar glória a Deus até dormindo. Que esse Deus não faz acepção de branco, de preto, de grande, de pequeno, de rico, de pobre, de homem, de mulher, de grego e de judeu. Ele é um Deus que preza pela equidade. Com ele não tem esse negócio de dizer, ah, porque eu tenho mais dinheiro. Ah, você tem mais dinheiro? Ah, que bom, então vai lá que você é o último da fila. Ah, mas eu sou o último da fila, eu tenho tanto dinheiro. Por que eu sou o último da fila? Porque você chegou por último, querido. Isso que é o quê? Ah, senhor, eu estou aqui, eu sou pobrezinho. Então, você também, você vai por último da fila agora. É tanta discriminação. Por que eu sou o último da fila? Porque você chegou depois do que era o último. Agora você é o último, então agora você vai ter que ir por último. Ô, senhor, mas não tem um jeitinho? Tem um jeitinho. O jeitinho da justiça. Você continua sendo o último. Ah, mas eu não gostei. Ah, tá, você não gostou? Não gostei. Então tá bom, então você continua sendo o último.
Com Deus é assim, querido. Tem conversa. Dá um glória a Deus aí. Amém? Diga aleluia. Falando de justiça na Bíblia Sagrada, Abraão, Gênesis capítulo 15, versículo 6. Abraão recebe um chamado de Deus extraordinário. E aqui eu vejo, já que a justiça humana é trapo de imundícia, e Deus entende que nós, por mais que queiramos ser justos, nós não somos justos diante de Deus, coisa nenhuma, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu vejo Abraão como sendo o homem mais inteligente que já existiu. Peraí, eu vim de um leito e de um reduto idólatra. Eu já menti na minha vida. Eu já pequei. Fiz tanta coisa errada. De repente uma voz me chama. Me chamando para um lugar que eu não sei nem onde é. Só que eu creio, algo testifica dentro de mim que essa voz é poderosa e que essa voz é de alguém que é o maior de todos. Já que eu sou isso mesmo, já que eu não sou nada, sou um mentiroso, um idólatra, e vem de pai idólatra, avô, e assim sucessivamente, a queda humana no pecado me leva a essa condição que eu estou. Eu não tenho o que fazer. Quer saber o que eu vou fazer? Essa voz falou comigo, eu gostei dessa voz, ela é tão alegre, tão suave, trouxe paz no meu coração. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou crer. E Abraão creu na voz de Deus, e isso foi imputado como justiça para ele. Você creu, Abraão? Então agora você é um justo na terra pela fé. É por isso que nós não somos justos, mas em Cristo somos justos. Abacuque vai detalhar exatamente o procedimento de Abraão. Abacuque: o justo viverá da... Quem é o justo? O que pratica a justiça. Viverá da fé. Moisés, o que Moisés pensava da justiça? Se bem que Moisés estava debaixo das revelações, mas digamos aqui o que ele vai escrever em Levíticos 19:35. Deus falando, Moisés escrevendo e acreditando com categoria: não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. A vara não servia somente para açoite, servia para medir. Vamos encontrar isso até mesmo lá em Ezequiel. Vamos ver o que Davi pensa da justiça. Segundo Samuel 8:15. Reinou então Davi sobre todo Israel, e Davi julgava e fazia justiça ao seu povo. Alguém já leu na Bíblia que Davi era um rei segundo o coração de Deus? E reinava em justiça. Quem quer ser segundo o coração de Deus aí? Então ande na justiça. Amém? Vejamos o que a Bíblia diz sobre Salomão. 1 Reis capítulo 3, 28. E todo Israel ouvia a sentença que dava o rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Lembra quando ele julgou aquelas duas mulheres? Ah, esse filho é meu. Ah, é meu. E fica aquela conversa, né? É igual quando acontece contenda às vezes na igreja, e alguns dizem assim: não, porque eu sou certo. Você está falando da doutrina e da santificação. Não, porque eu estou certo. Por que você está certo? Ah, porque o pastor fulano de tal falou isso. Esse pastor é de qual ministério? Ah, eu vi lá na internet, lá no YouTube. Ô, querido, está por fora. Aqui é a igreja Deus e Amor ainda. Dá uma olhadinha na placa ali para você ver. Ah, mas eu li num livro, um artigo em inglês, em alemão, mas pode ser
Tem mandarim, meu querido. Igreja Pentecostal Deus e Amor é aqui o ministério que nós estamos. O que importa é a lei e a orientação doutrinária que Deus concedeu a este ministério. E glórias a Deus que funciona. Quanto mais santidade, mais Deus opera dentro dessa igreja. Aqui não, Satanás. Vamos obedecer a palavra do Senhor. Ora, como é que se resolve esses problemas? Ora, é simples, através da justiça. O que é justiça? Existe um código, não é? O que é um código? Um conjunto de leis, preceitos, dispostos em parágrafos e incisos, e assim sucessivamente. Vamos obedecer. Qual que é o problema nisso? Quem é que morreu por guardar a doutrina? E se morreu, foi para o céu ainda. E tem gente que tem medo de morrer. Deixa eu falar uma coisa aqui, que se você não morrer, você não vai ver Jesus, viu, querido? Vamos ver o que Esdras falava sobre justiça. Esdras 7:26. E todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, logo se faça a justiça dele, quer seja a morte, quer seja degredo, ser degredado, ou quer multa sobre os seus bens, ou prisão. Vamos ver o que Jó falava da justiça. Jó capítulo 8, versículo 3. Porventura, perverteria Deus o direito? Será que Deus cometeria injustiça? Alguém aqui acha que Deus comete injustiça? Então mesmo na hora da tua prova, dá um glória a Deus aí, vai. Porventura perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? São duas palavras muito conhecidas em tribunais. E alguém pensa, mas isso é linguagem jurídica lá do tribunal. Eu vou falar algo aqui para vocês. Às vezes até para bênçãos de Deus ser derramados sobre a nossa vida, é travado um jogo e uma batalha onde o promotor chamado Satanás, ele acusa e ele quer tentar fazer as bênçãos de Deus não chegar sobre nós. E não adianta você puxar no baú a tua justiça igual Ezequias tentou fazer, porque as nossas justiças são trapo de imundícia. Pastor, agora eu não sei, então, agora eu não entendi. Se o capeta, ele funciona como promotor, e ele fica fiscalizando, e ele fica puxando as coisas, e analisando, e me acusando, eu não tenho condição nenhuma de ser abençoado. E por que eu sou abençoado? É quando você bota a boca no pó e derrama as tuas lágrimas, o Espírito Santo intercede por você, com gemidos inexprimíveis. Aí eu quero ver capeta ficar de pé. Ei, Jeová! Dá glória a Deus, igreja! Justiça, falando de justiça nos Salmos. Salmo capítulo 11, versículo 7. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. E o seu rosto está voltado para os retos. Retos. Mais um salmo aqui que todo mundo conhece. Salmo 23, verso 3. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Pastor, mas como é que Deus vai me guiar pela vereda da justiça se eu não mereço? Não se preocupe não, é por amor do seu nome. É por amor do nome dele, é pelo amor do nome dele. O diabo, ele tenta te derrubar de todas as maneiras e não consegue. Não é por causa somente das tuas justiças, não. É porque Deus olha e diz assim: aquele ali se chama pelo meu nome, aquela ali se chama pelo meu nome. Eu não vou deixar, Satanás, você escandalizar o meu nome. Eu, além de abençoar ela, além de eu abençoar ele, eu vou guardar, vou livrar e vou proteger até dos laços de pecado, por amor do meu nome. Por amor do meu nome. Aleluia. Provérbios 8:15. Por mim reinam os reis, e os príncipes ordenam justiça. Por quê? Pela sabedoria. A Bíblia diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Então, se a justiça toma conselho com a sabedoria, quanto mais temente for o crente, mais ele é justo na presença de Deus. Provérbios 11:6. Escuta bem aqui, hein? Quem quer terminar 2008 abençoado aí? Quem quer?
Chegar dia 31 de dezembro, você só dizendo assim: oh, graças a Deus. Obrigado, Jesus. Para não ficar naquela choradeira, 2019 vai ser melhor. 2019 vai ser uma benção, porque esse ano foi terrível, foi só tribulação, só dor de cabeça, e mais uma vez entra na fila dos filhos da sanguessuga. Dá. Você quer chegar a dezembro a 150 por hora, no bom sentido, cheio de bênçãos, vitórias, alegria, felicidade, realizações, família sadia, bonita, tudo abençoado. Você quer? Então segura esse conselho aí, ó. A justiça dos virtuosos os livrará. Olha o outro lado aqui, ó. Mas na sua perversidade, os ímpios serão apanhados. Dá glória a Deus que esquenta. Isaías 1:21. É meio pesado, né? Mas já que estamos, né, no fogo, vamos lá. Como se fez prostituta a cidade fiel. Ai. Brasil. Estados Unidos. Símbolos dos crescimentos emergentes. Símbolo das culturas que causavam inveja à Europa. Estados Unidos. Caiu por quê? Se tornou uma prostituta pecaminosa, iníqua. Habitação e defesa de tudo aquilo que se opõe a Deus. Está lá os Estados Unidos, manquejando, brigando, precisa fazer uso das armas para recuperar sua posição de respeito. Por quê? Por causa da prostituição, por causa da homossexualidade, por causa das drogas, por causa da podridão nojenta de Hollywood, por causa da maldição dos cassinos de Las Vegas, por causa do ágio provocado pelos bandidos banqueiros. Estados Unidos. E o Brasil está no mesmo caminho. No mesmo caminho. Fazendo bagunça. É corrupção na política. É corrupção nas igrejas. É corrupção nas empresas. É corrupção nas famílias. É corrupção nas escolas. É corrupção nas vizinhanças. É corrupção em todos os âmbitos da sociedade brasileira. E eis aqui a palavra. Eis aqui como se fez prostituta a cidade fiel. Brasil, por que se tornou notório o Brasil? Por causa do crescimento evangélico, do crescimento espiritual. Mas agora é uma vergonha o que está acontecendo no seio de muitas igrejas. Vergonha. Pecados podres, nojento. Segundo, terceiro, quarto, quinto casamento. Homossexualidade aceita dentro das igrejas, e até tem líderes homossexuais. Prostituição, adultério escondido, fornicação e todo tipo de nojeira. Cadê a fidelidade? Se tornou uma prostituta. Aquilo que era fiel. É o que a palavra está dizendo. Ela que estava cheia de retidão e a justiça habitava nela, mas agora está cheia de homicidas. É isso que está se tornando o Brasil. Uma vergonha. Tem muitos que nem crentes são, que se comportam melhor do que os que se dizem crente. Muitos que nem conhecem a palavra e se dizem até mesmo mais honestos. Pastores envolvidos na Lava Jato, pregadores envolvidos em escândalos, crentes que compra e não paga, crente que mente e até que rouba a ferramenta das empresas que trabalha. Que vergonha. Mas Deus levanta o remanescente. Deus levanta um povo que não se dobra. Deus levanta alguém que faz justiça na terra. Deus ainda tem compromisso com o seu povo. No Novo Testamento, meu Deus do céu, o que Jesus fala acerca dos bens materiais?
O que Jesus fala acerca das realizações pessoais? O que Jesus fala de você ter um carro bom, uma casa boa? O que Jesus fala de você ter uma formação acadêmica? O que Jesus fala de você ter uma família intelectualizada? Ele é contra? Não. São Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua e todas as demais coisas, faculdade, carro bom, casa boa, apartamento, perfume cheiroso e tudo mais que você quiser lhe será acrescentado. Mas tenha a justiça de Deus na sua vida. Busque o reino de Deus na sua vida. Busque a Deus que Ele tem de sobra para te dar. Busque a Deus na sua vida. Teca labassura e micanda labalabalaia. O apóstolo Paulo é um pouco mais taxativo. O apóstolo Paulo também fala de justiça. Tantos falam de justiça, eu poderia dizer os profetas maiores, os profetas menores, poderia falar dos patriarcas, poderia falar dos reis, falar dos sacerdotes, mas eu não tenho tempo. Então, resumidamente, vejamos o que Paulo fala acerca da justiça e do que é o contrário da justiça. O que é o contrário da justiça? O que é o contrário da justiça? Só quem está com frio responde. O que é o contrário da justiça? Injustiça. Jesus te esquenta. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade de Deus em injustiça. Pastor, eu conheço um Jesus coitadinho que está pendurado numa cruz, com as roupas amarradas na sua cintura, com aquele olhar sublime, pendurado, entristecido, com a coroa de espinhos na cabeça, e eu fico com tanta dor daquele Jesus. Esse tempo já passou. Esse Jesus coitadinho que você viu é página virada. Esse tempo de Jesus que nasceu numa manjedoura é página virada. Esse Jesus que você conheceu montado num jumentinho, entrando em Jerusalém, é página virada. Esse Jesus, homem de dores, de sofrimento, é página virada. O Jesus que a Bíblia ensina depois da ressurreição é um Jesus que vai vir com justiça e que não vai ocultar o pecado e vai julgar no juízo final, montado num cavalo branco e na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Rei da Justiça, o Rei da Justiça, o Rei da Justiça. Então, se você quer que eu te seja sincero, não brinque com ele. Valorize esse livro preto que você pode carregar para cima e para baixo. Examine mais ele, valorize ele, beija ele, leia ele, estuda ele, devora ele, examina ele, porque aí contém a justiça de Jesus. E se você não praticar, você será injusto, e os injustos serão lançados no inferno. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Eu vou finalizar aqui. Vou finalizar falando de um rei. Esse rei, ele escreveu a grande maioria dos salmos. O rei Davi, conhecido como um rei que tinha o coração segundo o coração de Deus. O rei Davi era um soldado de Deus. Prova que ele era um soldado de Deus, que quando Golias desafiava o exército do Deus vivo, ele falou: você está desafiando não é o rei Saul e não está desafiando a nação de Israel, você está desafiando Deus vivo e o exército do Deus vivo, e eu faço parte desse exército. E como integrante desse exército, ainda que eu esteja escalado nas fileiras menores, eu sou um soldado desse exército. E eu não aceito você afrontar o Deus vivo.
E se você quer saber um monte de carne, um monte de osso, tamanho não é documento para o meu Deus. Fica aqui uma observação para todo mundo. Você tem problema, você tem luta, você tem dificuldade, você tem um obstáculo na tua vida. O tamanho do obstáculo não é documento para o Deus que você serve. Ande em justiça, seja um soldado da justiça, que não tem capeta que consiga ficar de pé diante de você. Davi era um soldado de Deus. E como soldado ele tinha que se vestir a couraça da justiça. E ele vestia. Eu não vou falar toda a biografia de Davi porque não dá tempo. Esse relógio não está justo comigo também. Davi era contra a covardia. Contra a covardia. Eu sei que existe tudo aquilo defendido pelos biólogos, pelos naturalistas e pelos ambientalistas e todo aquele mimimi de direitos humanos que eu tenho até nojo dessa corja. Pelo menos na ideologia deles, isso me traz repugnância. Eu sei que existe cadeia alimentar, mas uma ovelha inofensiva diante de um urso não dá nem pro cheiro, não dá nem pro começo, ou dá? Não dá. Uma ovelha pequenininha diante de um leão, dá para começar? Mal entope os buracos do dente do leão de tão faminto que ele é, tão guloso que ele é. Só que Davi é um soldado da justiça, ele é contra a covardia e ele é contra a desproporcionalidade. Existem batalhas que são desproporcionais. Imagine uma criança de 5 anos apanhando de alguém que tem 25, é uma covardia ou não é? É ou não é uma covardia? O Davi dá uma olhada lá pro leão querendo apanhar as ovelhas, ainda além do mais, além de querer apanhar uma ovelha, a ovelha é dele ainda. Ele fala, não, aqui não. Aqui não, porque eu sou um soldado da justiça. E que tipo de soldado de justiça sou eu? Que vendo ser praticado uma injustiça eu vou ficar de braços cruzados. O leão veio com vida, ameaçando, urrando ou produzindo o tipo de som que ele quiser fazer. Veio, mas não voltou vivo não. Porque Davi era um soldado vestido com a couraça da justiça. A mesma coisa o urso. E tem quantos crentes injustos que apoiam covardia. As covardias são praticadas aos montes e ele só falta bater palma para as covardias. Tem alguns até que gostam de assistir a covardias. Ainda que você diga para mim, o que eu vou fazer, pastor, diante da covardia? Como é que eu vou mostrar? Eu vou proceder ferozmente? Só se eu grudar uma meia dúzia pelo cabelo ou pelas crinas ali, derrubar no chão e mostrar como é que funciona? Não, você é cristão. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Um bom soldado revestido com a couraça da justiça, sabe como ele procede a hora que ele vê a injustiça? Ele não aceita, ainda que ele tenha que engolir seco. Ele engole seco, ele não aceita, talvez ele até não discute, mas ele coloca aqui no joelho, ó. E quando ele coloca no joelho, meu querido, Deus brada lá da glória. Davi respeitava a hierarquia. Ele era justo, era vestido com a couraça da justiça. Ele respeitava a liderança. É uma bagunça nas igrejas, de membros querendo fazer bagunça, atrapalhando o pregador na hora do culto. Eu já ouvi isso. Tinha que mandar para a cadeia, para aprender não somente a respeitar o pastor, mas respeitar a casa de Deus. Que bagunça é essa? Davi respeitava a hierarquia. Davi entendia da seguinte maneira: Saul está se levantando contra mim, eu já fui ungido, mas ele não morreu, ele ainda está à frente, eu vou respeitar porque ele é ungido de Deus, ele foi ungido antes de mim. Tem gente que não respeita o pastor da igreja. A hora que ele vira pastor, ele vira um santinho. Ai, que luta que eu passo, todo mundo me persegue, todo mundo se levanta, todo mundo se insurgindo contra mim. E eu acho é pouco. Quem mandou ser rebelde na hora que era pastoreado? Eu acho é pouco.
uma bagunça, uma rebeldia. Ah, porque vamos se levantar contra fulano de tal, vamos derrubar o pastor tal, vamos falar mal do diretor fulano de tal. Vai passar um dia lá na vida daquele diretor para você ver como é que funciona, para daí você gastar 500 ml de saliva falando que você não sabe. Qualquer coisa, pipi, diretoria, pipi, o pastor, blá, 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 blá. Ah, porque o YouTube falou isso, porque o Facebook falou isso. Que Facebook, que YouTube vai analisar quem é que está por trás dessas notícias falaciosas, desses fake news, produzido no seio do capeta, tudo uma mentira. Vai obedecer a Deus, você quer ser justo, então obedeça a hierarquia e as autoridades que Deus constituiu. Davi respeitava o direito. Davi respeitava o direito. Davi respeitava a justiça. Mefibosete, por exemplo, estava lá jogado lá em Lodebar, lá longe, só que ele era filho de rei. Davi respeitava o direito à propriedade. Os bandidos comunistas, eles querem abolir a família, a propriedade, é verdade. Mas Davi respeitava. Davi respeitava o direito. Respeitava o que era justo. E o que tem de crente que está errado e ainda quer procurar advogado para processar, sabendo que ele está errado. O que tem de crente que vai trabalhar e na hora do trabalho entra dentro do banheiro e vai dormir. O que tem de gente que quer ganhar o seu salário, mas é injustamente, você está pervertendo o direito, querido. A espada da lei vai te pegar e daí a espada da lei ainda é leve. Pior é a hora que a espada que vem de cima de Jeová. Justiça na terra. Justiça. E começa pelo altar. Começa pelo altar. Davi sabia cumprir a pena dele. Quando Absalão, o próprio filho dele, se levantou contra ele, Davi entendeu: isso aí é Deus que está me punindo. Isso é Deus que está tratando comigo. Isso é Deus que está resolvendo comigo meus pecados antigos, meus pecados passados. O pecado que eu tentei esconder debaixo do tapete. O que tem de gente que esconde o pecado debaixo do tapete e dele pensa que fica tudo bem. Daqui a pouco o pecado se manifesta que nem um fantasma na frente dele. Você pensou que ia escapar de mim, querido? Senão na hora que ele pega assim, foge de cidade, vai embora para outro país, só falta ir embora para outro planeta. A consequência, a justiça, chega lá e bate na porta dele. Vamos acertar? Você pensou que você ia fugir de mim, querida? A justiça te pega onde você for. Davi sabia. Tem gente que é disciplinado, passou um mês, o pastor, posso voltar em comunhão? Ô querido, você bagunçou ontem, hoje você já está querendo o quê? Você já está querendo ser teólogo, já está querendo doutrinar? Tem gente que está pagando preço, olha para Deus e fala: é Deus, eu acho que o Senhor foi injusto comigo. E daí Deus puxa o histórico do abençoado e mostra o tanto de tolerância que ele teve, e dei-lhe tempo para que se arrependesse. Mas você não quis se arrepender, você foi cabeça dura. Por isso aqui, ó, chegou o machado, cortou bem no pé da raiz. Daí não adianta mimimi, não adianta se fazer de coitadinho, ou aquele olharzinho de filho de Alexandria, ou de peixe morto, não adianta. Dá glória a Deus que esquenta. Davi sabia, é Deus que está tratando comigo. E só tem uma maneira: se tem alguém aqui hoje que Deus está tratando contigo, ou alguém que está com pecado escondido e não confessa, o que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia, diz a palavra do Senhor. É Deus quem fala, é Deus quem orienta dessa maneira. Oh, glória a Deus.
Eu até duvido, esse povo está com frio, a igreja lotada, esse frio de Curitiba, esse povo tem muita fé mesmo. É por isso que vocês são justificados, é pela fé mesmo. É por isso que vocês são cheios da graça mesmo. É por isso que Deus está na vida de vocês, Curitiba. Dai glória a Deus. Quem concorda comigo que Davi era um soldado da justiça? Só que acontece um problema muito sério com os soldados da justiça. É quando eles dão uma vaciladinha, eles arrancam a couraça um pouquinho. Arranca a couraça para dar uma voada. Arranca a couraça para dar uma olhada no panorama, na paisagem. E Davi arrancou um pouquinho a couraça da justiça, subiu no terraço e começou a cobiçar uma mulher. Batseba. Só tem um detalhe. Aquela mulher era casada. Deus alerta os crentes para ter cuidado com aquelas conversinhas no WhatsApp, viu? Aquelas conversinhas no Facebook, aquelas mensagenzinhas de texto, aqueles elogios, aquelas pegadas de mão, aquele toquinho no ombro. E tem os irmãos aí, irmão, vocês fiquem espertos aí, que tem até homem até hoje em dia que tá com essas frescuras aí, rapaz, cuidado. Coisa tá feia. Tem umas irmãs também que se inflama, ela se arde, se queima. Tá feia a coisa. E ó, escuta bem. O Satanás, ele precisa de menos que 1 minuto. É questão de segundos. Você tirou a armadura, é segundos. O capeta já faz o que ele quer. É segundos. Segundos. O Davi começa a observar a Batseba. Cobiça, adultera com ela e não para por aí. Mata o marido dela. Que coisa feia, né, irmãos? Terrível ou não? Pois é. Soldado da justiça. Tirou a couraça um pouquinho. Até quando ele pensa que está tudo bem, Deus envia um profeta. Te calabassoricanda labastreia. Chega um profeta e diz assim: olha, existia um homem, esse homem ele cuidava de uma cordeira, ele cuidava tanto dessa cordeira que ele colocava ela praticamente para dormir. No próprio regaço dele, cuidava tanto dela. Em contrapartida existia um outro homem que tinha muito dinheiro, de tão rico que era, de tão poderoso que era. Esse homem tinha muitas cordeiras, muitas. Então num dia, numa festa, ele decide matar uma cordeira. Ao invés dele pegar das que ele tem no seu rebanho, não. Ele vai lá selecionar a única ovelha que o homem tem. Aí o Davi dá uma olhadinha na parede e vê que a couraça dele está pendurada ali, de forma hipócrita, e vai lá pegar a couraça dele e se veste com a couraça de novo. Pois esse homem é digno de morte. Escuta uma coisa aqui, ó. Pimenta no olho dos outros é refresco. Tem muita gente hipócrita que faz um monte de pecado escondido e depois fica apontando o pecado dos outros. Quando é ele que faz, ele passa mel na boca e fica bem quietinho. Quando é ela que faz, ou quando é o filho dela, a filha dela, ou o netinho, ela defende com unhas e dente. Quando é um parente dele, ele faz de conta que ele nem vi, não estou sabendo. Eu? O meu netinho, ele é tão inocente. Bandido. É, Davi. Amém. É, Davi. O que você achou disso? Esse homem é digno de morte. Davi chega um pouquinho mais perto aqui. Empresta teu ouvido aqui.
Esse ouvido que você ouviu a voz de Deus tanto tempo. Vem cá, deixa eu te puxar por essa couraça que te pertence, mas que você está vestindo de forma hipócrita. Vem cá só um pouquinho. Este homem é você. Davi vestiu de novo a sua couraça de justiça. Através de Deus despertar seu ato de injustiça. Eu quero que você entenda o seguinte aqui agora. Eu sei que o diabo luta contra você e tenta você. E eu sei que você tem uma inclinação a praticar mais a injustiça do que a justiça. Eu sei. Faz parte da nossa natureza. Mas eu quero que você dê uma olhada na tua couraça de justiça pendurada na parede. E se lembre do seguinte aqui agora. Um homem morreu numa cruz pelos seus pecados e esse homem não tinha pecado nenhum. Um homem foi esbofeteado inocentemente sem ter pecado nenhum. Por causa dos teus e dos meus, dos nossos pecados. É motivo de nós abraçarmos a couraça da justiça, olhando para o testemunho de Jesus e nunca mais largar essa couraça em momento nenhum, porque nós somos soldados da justiça de Deus. Somos soldados da justiça.